Olá, você acompanha a partir de agora o programa Diálogo Brasil. Sabia que 35 milhões de brasileiros não têm água tratada em casa? Que mais da metade da população não é atendida pela coleta de esgoto? E 4 milhões de pessoas no nosso país não têm sequer acesso a um banheiro. Hoje nós vamos discutir a Lei do Saneamento Básico, que completou 10 anos. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Distrito Federal, Marcos Montenegro, e também o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Oscar Cordeiro Neto. Sejam bem-vindos ao estúdio do Diálogo Brasil. E antes de começar a entrevista, nós vamos ver como anda a situação do saneamento básico e o cumprimento das metas que foram estabelecidas a partir da lei aprovada em 2007. Todo cidadão brasileiro deveria ter acesso à água encanada e coleta de esgoto até 2033. Estudos da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, indicam que no ritmo atual, o país vai precisar de mais 21 anos para atingir a meta. Ou seja, apenas em 2054, já na segunda metade do século XXI, será possível garantir saneamento básico a todos os brasileiros. A vergonha é internacional. Numa relação de 200 países, só 88 estão em situação pior que a do Brasil, uma das 10 maiores economias do planeta. Menos da metade dos mais de 5 mil municípios brasileiros tem sistema de coleta de esgoto. Quase um quinto continua sem água encanada. Os avanços são muito lentos. Em 9 anos, de 2007 a 2015, o índice de pessoas servidas por água tratada cresceu apenas 2,4 pontos percentuais. No mesmo período, a coleta de esgoto teve um crescimento de 8,3 pontos percentuais. Já o tratamento dos esgotos gerados aumentou 10,2 pontos. Portanto, se há algo a comemorar no 10º aniversário do Marco Regulatório do Saneamento Básico, é que, sem ele, poderia ser pior. Bom, Marcos Montenegro participou, inclusive, diretamente da elaboração dessa lei. Queria que você me falasse, então, qual que é a importância, o que exatamente define essa lei? É como se falou aqui, realmente nós estaríamos seguramente numa situação pior se não tivéssemos a lei. E quais são os aspectos mais importantes dela? Primeiro, a definição de quais são os serviços públicos que integram o saneamento básico. Se tinha inicialmente uma concepção de que só água e esgotamento sanitário eram básicos. Agora é água, esgoto, o manejo dos resíduos sólidos e a limpeza urbana e também a drenagem e o manejo das águas pluviais. Então nós temos um conjunto de 4 serviços públicos. Temos com mais clareza a responsabilidade que o município tem no equacionamento desse serviço como serviço local. Temos a definição clara de que esse serviço tem uma importância grande, portanto, ele precisa ser planejado. A lei exige o Plano Municipal de Saneamento, exige que a União faça também um Plano Nacional de Saneamento. Aliás, as metas que foram aqui comentadas não são exatamente da lei, são do plano que veio 7 anos depois. Exige que haja uma regulação desses serviços para que toda a questão da qualidade e dos custos desse serviço e das tarifas associadas a esse serviço sejam devidamente controlados. E um ponto também importante é que ela articula a política de saneamento com outras políticas que são fundamentais. Em primeiro lugar, a política de desenvolvimento urbano. Quer dizer, uma cidade desorganizada, uma cidade onde não há lugar, e essa é uma característica, infelizmente, de muitas cidades brasileiras, onde não há lugar para o pobre morar, é uma cidade muito difícil de ser saneada. É também reconhecida na lei a interface com a política de saúde, com a política de ambiente, não é? E outras políticas que se associam no sentido de garantir qualidade de vida. Por último, acho que vale a pena destacar também que a questão do controle da participação da sociedade, da população, no planejamento e no acompanhamento da execução desse serviço. São esses, talvez, os aspectos mais importantes da lei, no primeiro momento. O Oscar
quer comentar algum aspecto particularmente? Oscar, a gente percebe aí pela reportagem que a lei tem uma certa dificuldade de pegar, vamos dizer assim. O que está acontecendo? Por que dessa dificuldade? Isso, na verdade, acho que não é só um problema dessa lei, né? Isso é quase uma questão cultural do país, né? Eu concordo com Montenegro, né? Essa lei foi importantíssima, certamente a situação estaria pior hoje se não houvesse, né, essa lei que buscou, de fato, definir a questão do saneamento básico. É importante que se ressalte que esse projeto de lei ficou circulando no parlamento há quase 20 anos, né? Então, que na verdade foi assim um parto difícil e certamente começou aí, ele citou alguns avanços importantes, a questão do planejamento, quer dizer, a valoração da dimensão de planejamento. A gente em saneamento sabe que a solução, vamos dizer assim, corretiva, ela é normalmente pior e bem mais cara que a solução planejada. Então, quer dizer, corrigir hoje a poluição da Baía de Guanabara, para citar esse exemplo, é muito mais caro do que se tivesse evitado a poluição na Baía de Guanabara. Então, ao valorizar, e existem aí instrumentos normativos que foram definidos para isso, o plano municipal, mas também planos regionais, o plano nacional, a lei, ela acertou em cheio, né? Acertou em cheio também, citado pelo Montenegro, na questão da regulação, que era algo que não havia no país, na questão do saneamento básico, né? E também, ao interpretar que o saneamento básico não se restringe só à água e esgoto, mas inclui também essas outras dimensões da drenagem urbana e também a dimensão da gestão urbana dos resíduos sólidos, né? Agora, o quadro normativo existe, né, onde assim está aí e permite que a gente possa ter avanço, mas existem outras questões ligadas à gestão dos sistemas, aos financiamentos, e talvez a gente vá buscar aí nessas dimensões de gestão e financiamento, e eu diria também um pouco na pouca visibilidade social que existe em alguns dos benefícios do saneamento, a gente talvez vai encontrar aí as razões por que nós estamos com relativo atraso. Certo. Esses avanços aí que vocês citaram relacionados à lei, a gente percebe que eles acontecem também de forma desigual. Então, são mais centralizados aqui onde nós estamos, na região sudeste. A gente vê, por exemplo, que na região norte, menos de 10% do esgoto é coletado. Na região nordeste, crise hídrica, o abastecimento de água até está caindo por lá. Tá? Ou seja, está tendo um desabastecimento. O que está acontecendo? A gente está avançando em alguns lugares e outros está regredindo? Bom, eu diria que aonde as desigualdades são maiores e aonde a pobreza é maior, o atendimento com saneamento é de fato menor. Aonde também existe uma porção maior da população vivendo em áreas rurais, o atendimento é menor. O país tem de fato, infelizmente, pouca tradição de atendimento com o saneamento rural, não é? E nós vamos ver que o serviço é menos institucionalizados e prestado com mais precariedade, exatamente em várias cidades, inclusive capitais do Nordeste e da região Norte. Não é? Isso é uma característica também de municípios menores e mais interiorizados. Não é? Em geral, se tem, quer dizer, mais desenvolvimento, mais saneamento básico. Infelizmente, isso não é regra geral, não é? Nós temos grandes metrópoles brasileiras convivendo, como o Oscar lembrou agora, a questão da poluição da Baía da Guanabara, com situações de poluição muito grandes. Na região metropolitana de São Paulo também se tem a mesma situação, com os dois principais rios, o Pinheiros e o Tietê, ainda completamente poluídos. Mas, de modo geral, existe uma correlação entre desigualdade e entre pobreza, com uma precariedade da oferta dos serviços públicos de saneamento básico. Um outro exemplo de metrópole, vamos dizer, uma cidade grande, pelo menos, em que acontece isso, Manaus. A gente estava comentando aqui antes de começar o programa, né? Ali na periferia de Manaus, por onde passa ali o Rio Negro, algumas pessoas não têm acesso à água. Não é uma contradição? O que a gente faz para reverter isso? É uma contradição, de fato, né? Fazer a reversão dessa situação, né? Tem a lei aí como quadro normativo, então não é o gargalo, não é um gargalo legal, é trabalhar na redução das desigualdades, né, porque existe uma correlação de fato, como salientou Montenegro, entre pobreza e acesso ao saneamento, né? Eu acho que tem também uma questão de educação, né, de elucidação assim, da importância do saneamento,
O que a gente observa também, existem bons casos, né? Existem casos de sucesso na gestão de saneamento no espaço municipal, no espaço metropolitano. E se a gente for olhar, acho que isso também é interessante, a gente vai observar que nesses casos houve aí uma certa continuidade das políticas públicas, um certo fortalecimento da capacidade institucional do município ou da região metropolitana. Então, esses são fatores importantes que a gente tem que levar em consideração. A questão do custo, o saneamento é caro, né? Então, a gente também tem que olhar com certo cuidado, quer dizer, de onde vêm os recursos para financiamento do saneamento, né? E aí se foca muito na questão do investimento. Eu queria ressaltar aqui uma outra dimensão. Eu creio que hoje talvez o maior desafio não seja nem o investimento, porque se a gente for avaliar o custo total já consagrado ao saneamento, já o que se gasta hoje, né, com a gestão de serviços, né, com a operação de sistemas, é um gasto considerável. Quanto seria? Dependendo, nós estamos terminando os estudos agora em algumas regiões conurbadas, chamadas RIDs, né? Nós temos aí, às vezes, que 80% a 90% do esforço financeiro para desenvolvimento dos sistemas, incluindo aí novos investimentos, né? A boa parte se refere à gestão, às despesas gerais de exploração desses sistemas. Então, a gente também tem um grande desafio aí, que é na aprimoramento da gestão dos serviços, que envolve aí a redução de perdas, que envolve, né, uma série de outras, de outras medidas, né? E é importante também, eu quero aqui resgatar um aspecto que Montenegro assim, evidenciou logo lá na sua primeira intervenção, que é assim, o controle social, né? Eu tenho convicção de que a gente tem que trabalhar bem essa questão, assim, fortalecer o controle social do serviço de saneamento, porque ele é talvez um fator assim, preponderante para a gente poder solucionar e reverter essa situação. Bom, e ainda falando aí em investimento, tenho dados aqui que mostram que o investimento público em saneamento básico caiu 9% entre 2014 e 2015, isso em valores reais. Então, passou, em dados de 2015, de 13,9 bilhões de reais para 12,7 bilhões, mas que seria necessário em torno de 20 bilhões para resolver o problema. É isso mesmo? Olha, eu queria dizer o seguinte, infelizmente, as perspectivas com a PEC 241 e o controle do gasto público, com a prioridade para a remuneração da dívida pública, a impressão que eu tenho é que a coisa vai ficar pior, certo? E eu não sou daqueles que acham que a privatização vai resolver isso, certo? Se nós não tivermos o financiamento público, se nós não tivermos recursos para ofertar para os prestadores de serviços públicos, seguramente a situação vai ficar pior. E eu digo pior porque nós vivemos uma conjuntura de falta d'água em várias regiões do país, do ponto de vista do recurso hídrico. Nós estamos vivendo simultaneamente uma epidemia de dengue, chikungunya e zika por causa do Aedes aegypti, que tem boa parte, a maior parte da sua explicação na precariedade do saneamento e nós sabemos que a falta de água, a irregularidade no abastecimento de água e a estocagem de água nos domicílios de modo inadequado aumenta brutalmente o risco da proliferação do Aedes aegypti. Então, nós temos uma situação difícil. Nós precisamos aprender a gastar melhor e garantir que o financiamento público continue. Nós não podemos repetir agora, e tudo aponta para isso, o período que nós vivemos de 98 a 2003. Foi um período que, por causa da crise do endividamento público, né, praticamente parou com o financiamento público. Foi preciso um esforço grande para, a partir praticamente de 2005, quer dizer, nós ficamos aí 6 anos com o saneamento praticamente parado no país, certo? Isso, do ponto de vista da gestão de projetos das obras de engenharia, do ponto de vista da qualidade da gestão, tudo isso vai se deteriorando. As perdas aumentam, as dificuldades com o tratamento do esgoto aumentam e assim por diante. A gente estava falando aí da questão da desigualdade e eu vejo também muitas pesquisas mostrando que as obras são muito lentas, além da questão do investimento,
de que há muita burocracia e muito problema nessas obras, principalmente nessas regiões com pouquíssimo saneamento básico. É uma obra tão complicada assim? É difícil de tocar isso? Às vezes a população cresce mais rápido do que a própria obra. É verdade. A gente tem que analisar, o Montenegro falou de recursos públicos, né, e de apoio ao saneamento. Quer dizer, boa parte, principalmente nos pequenos municípios, né, boa parte das obras de saneamento básico são financiadas com recursos públicos assim, não onerosos, né, subsidiados. Né? E isso tem todo um trâmite, são convênios, né, são repasses que demandam, primeiro são burocráticos, demandam, né, também uma certa competência municipal para tocar esses projetos. Eu vejo que há um problema aí de capacitação, às vezes, dos municípios no desenvolvimento e implantação desses projetos. Então, isso explica muitas vezes aí essa lentidão, essa falta de efetividade nesses repasses. Mesmo em municípios maiores, muitas vezes há questões burocráticas, né? Trabalhar com orçamento não é algo muito simples, tá certo? Concordo, aí a gente tem que trabalhar com a melhoria da gestão, e a melhoria na aplicação desse recurso público. Né? No mundo todo, em algum momento, né, e acho que em todos os países, recursos públicos, subsídios foram injetados no setor de saneamento. Isso é algo normal, tá certo? O que a gente tem que analisar aqui é como esses recursos e de que forma esses subsídios são repassados. Muitas vezes posso citar um caso, né, mais ou menos geral, né, muito dinheiro se gastou ao longo desses 20 anos aí no financiamento de aterros sanitários, tá? No investimento. Mas o grande problema não era em si o investimento, mas sim como esses aterros sanitários iam ser operados. Isso exige uma capacitação municipal, exige regulação, fiscalização, etc. A realidade é que eu tenho convicção de que a maior parte desses recursos que foram destinados a aterros sanitários no passado, eles, na verdade, se constituíram literalmente como dinheiro jogado no lixo, porque não houve aí o adequado investimento na capacitação local para a gestão desses equipamentos. Bom, e vamos a um outro gargalo aí. Um estudo do Trata Brasil mostrou que nas 100 cidades, as maiores brasileiras, há mais de 3,5 milhões de pessoas que poderiam ter em suas casas as redes de esgotos ligadas, mas elas não fazem a ligação para não pagar a conta de esgoto e nem danificar o piso da casa para passar a tubulação. Essas foram as duas principais justificativas da pesquisa. Ou seja, passa ali a rede de esgoto, mas elas não querem fazer a ligação. Como reverter isso? Bom, nós temos uma experiência, nós estamos aqui em Brasília e aqui nós temos uma tradição de mais de 20 anos de implantar rede de esgoto consultando a população, adotando um sistema formulado por um engenheiro pernambucano, José Carlos Melo, chama Sistema Condominial de Esgoto. No Sistema Condominial de Esgoto, o risco de que se ofereça uma rede de esgoto sem que haja a ligação é praticamente zero, porque a cada quadra que é atendida se faz uma discussão com a população sobre a necessária adesão ao sistema, não é? E essa questão do sistema condominial, essa opção pelo sistema condominial de esgoto aqui no Distrito Federal é uma opção que está tanto presente no Lago Norte, no Lago Sul, quanto nas cidades satélites de renda menor. Então, não é uma solução para pobre, é uma solução que garante exatamente isso. Quando a pessoa tem na sua residência as instalações sanitárias nos fundos e você tem casas geminadas, não é? Para atender, para realizar uma ligação, de fato, a se quebrar o piso da casa para poder trazer o esgoto da cozinha e do banheiro localizado nos fundos da casa para uma rede que passa na frente. Ora, isso foi solucionado há mais de 20 anos com o chamado esgoto condominial, ramal condominial de fundo de lote. Certo? Então, há maneira de fazer isso, mas há necessidade de que os prestadores de serviços se flexibilizem mais. Esse sistema é um sistema hoje preconizado pelo Banco Mundial para a América Latina inteira. Eu, a semana passada, dei uma entrevista para isso, num documentário feito por uma universidade americana sobre isso, e, no entanto, nós ainda estamos marcando passo em várias cidades brasileiras por uma questão de
convencionalismo, de pensar sempre da mesma maneira. Tá certo. Agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar a conversa sobre o saneamento básico. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os 10 anos da Lei de Saneamento Básico e as metas para universalizar o acesso da população à água tratada, coleta de esgoto e de lixo. A falta de acesso ao saneamento básico tem consequências desastrosas. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, falou sobre isso em um vídeo que ele gravou pelo telefone a pedido da nossa produção. O saneamento básico é a infraestrutura mais atrasada que o Brasil tem em pleno século XXI. É considerada a infraestrutura que mais protege a saúde das pessoas. Ter água boa para beber e o esgoto coletado e tratado é o mínimo que o cidadão merece. O Brasil passou pelo menos 20 anos sem investir seriamente nessas infraestruturas enterradas e que, para muitos políticos, não representa uma obra boa do ponto de vista político eleitoral. Felizmente, de 2007 para cá, essa realidade vem mudando e o Brasil vem avançando, mas muito pouco ainda para a situação que o Brasil tem. Menos da metade da população brasileira tem coleta de esgoto até hoje, só 42% dos esgotos do país são tratados. Isso representa doenças que assolam a população, principalmente diarreias, problemas gastrointestinais e agora as doenças do Aedes aegypti. Portanto, saneamento é saúde e é importante que a população cobre isso dos nossos governantes, principalmente dos prefeitos, que são os responsáveis perante a lei do saneamento, por levar essa infraestrutura ao cidadão. Bom, Marcos, investir em saneamento significa economizar na área de saúde pública? Queria que o Oscar primeiro respondesse. Sim, claro, né, foi bem assim apresentado aí pelo o presidente do Instituto Trata Brasil. Né, há estudos assim até clássicos que falam que cada real investido em saneamento significa uma economia de R$ 4 que se Nossa, bem grande essa bem proporção. grande, porque né, você está, como eu falei, na área do saneamento, né, a ação preventiva ela sempre tem um custo menor do que a ação corretiva. Só que muitas vezes esses nexos não são muito bem estabelecidos, né? A população não faz aí muito essa ligação. Né? Nós estamos passando aí por uma epidemia aí com a questão da dengue, da zika, chikungunya, né? E tem a proliferação do Aedes aegypti e o Marcos falou, quer dizer, certamente há uma relação forte aí com a falta de saneamento básico, né? A presença desse vetor e a proliferação aí dessas doenças. Tá? O custo que o Brasil tem assumido aí com essas doenças e essas epidemias, certamente é algo enorme, né? Não só na questão da saúde, mas também com a falta de serviços, né? Perda de produtividade e mortes, inclusive, né? que tem acontecido. De fato, né? uma economia enorme que se faz na área de saúde com o saneamento. Vou além. Né? Se nós pegarmos aí a questão da poluição, nós estamos perdendo também em outras áreas, como o turismo. Eu falei da Baía de Guanabara, né? Que essencialmente encontra-se muito poluída pela falta de saneamento básico nos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, que drenam para a Baía de Guanabara. Quer dizer, eu imagino qual é o que esses municípios deixam de ganhar com o turismo com essa baía poluída, né? Então, de fato, né, se nós tivermos essa visão assim, mais articulada do saneamento, a gente vai talvez avançar um pouquinho. Que a população cobre dos governantes é importante, mas que a população também esteja consciente dessa ligação, dessa relação. Marcos, mas eu queria entender melhor essa relação entre saneamento e saúde. Tem um exemplo, por exemplo, de Belo Horizonte. Lá é uma cidade considerada com alto nível de saneamento básico, mas teve a maior epidemia de dengue da história.
Como é que a gente faz essa relação nesse caso? Existe uma relação direta entre saneamento e saúde em vários aspectos, mas às vezes se coloca de uma maneira um pouco indireta também. A lei coloca uma dimensão extremamente importante do saneamento, que é a educação sanitária e ambiental também. Quer dizer, se hoje está comprovado que a expansão do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, se dá por crescimento não só na água tratada, mal armazenada, como também, inclusive, nos esgotos mal conduzidos. E você não precisa ter muitas áreas onde isso acontece para que se espalhe na cidade inteira. Não é? Aqui haveria que se fazer uma enquete epidemiológica para entender melhor o caso de Belo Horizonte, que eu não conheço no detalhe. Mas eu queria voltar um pouco a essa questão que o Oscar levantou, quando falou do Rio de Janeiro e falou da Baixada Fluminense, porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento bastante especial. A população pôde acompanhar pelo noticiário aí das últimas semanas que a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro está sendo tratada como ativo na negociação, ativo econômico, na negociação entre o Ministério da Fazenda, o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro para a negociação das dívidas estaduais. E uma das exigências do governo federal foi que a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro seja vendida. Eu tenho a convicção de que tratar saneamento como negócio não levará de maneira nenhuma a que se tenha uma melhoria na qualidade do saneamento. O saneamento deve ser tratado de uma maneira eficiente, deve ser tratado de uma maneira, entre aspas, até empresarial, mas nunca como negócio. Como negócio, se privilegia o lucro. Tratar uma companhia de saneamento como um ativo que deve ser privatizado por causa da questão fiscal não é o melhor caminho para resolver os problemas ambientais e de saúde pública, seguramente. Interessante essa colocação. Queria só destacar aqui que eu comentei anteriormente, que no ano passado é que a cidade de Belo Horizonte teve a maior epidemia de dengue. Queria voltar a falar, então, justamente sobre isso, os impactos desses investimentos em saneamento básico. Falta divulgação, falta campanha para falar da importância desse investimento? Eu acho que falta, o componente de educação, vamos dizer assim, dentro de, né, eu acho que tem que se formar tem que se construir uma consciência, né, e tem que se trabalhar essa importância da questão do saneamento. Eu me bato muito sobre isso, quer dizer, isso passa por capacitação, isso passa por campanhas de esclarecimento, mas passa por esse conjunto de políticas públicas envolvendo aí a regulação, né, assim, o empoderamento da sociedade para que ela possa exercer de fato o controle social. Eu vejo que esse é o grande desafio do saneamento, porque as políticas de saneamento, muitas vezes os resultados delas vão se fazer presentes com um certo intervalo, daqui a 10, 15, 20 anos. Eu vou citar o caso de Brasília, por exemplo, né? Eu sou de uma época aqui do Distrito Federal que nós tínhamos o Lago Paranoá, que ele passou por um episódio assim de poluição excessiva, né? Justamente pela falta de tratamento adequado dos esgotos. Isso foi no final dos anos 70, né? Criou-se, então, quem morava perto do lago, o Brasil teve episódios assim de mau cheiro causado por esse problema de falta de tratamento de esgotos adequados. Tomou-se uma decisão nos fins dos anos 70 que foi, vamos reverter essa condição do Lago Paranoá. Então, foram feitos investimentos em tratamento de esgotos, investimentos na zoneamento do solo, né? E também assim, em planos de intervenção. Resultado, 20 anos depois, 30 anos depois, o Lago Paranoá hoje é um lago, a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas ele é um lago, por enquanto, que está sendo utilizado para lazer, é um lago, inclusive, que é uma alternativa para a captação de água no Distrito Federal, nessa crise hídrica, inclusive, é uma alternativa importante, que tem de condições de curto prazo. Então, tomou-se uma decisão lá atrás,
né? Houve continuidade das políticas públicas, houve cobrança, um certo tipo de controle e, de fato, a gente conseguiu um resultado. Então, há pouco tempo o lago estava contaminado aí com uma bactéria, né? É o que eu falo, temos que ficar bastante atentos, né? Porque aquele problema que aconteceu no final dos anos 80 apareceu agora, nessa conjugação aí de estiagem, de falta de água e talvez tenhamos aí descuidado um pouquinho nas políticas de controle do uso do solo e também nas políticas do saneamento básico. Eu diria, aliás, a esse respeito, que o lago realmente aqui é um exemplo para outras cidades, o Lago Paranoá aqui em Brasília. Se nós tomarmos como comparação a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro e mesmo o laguinho do Parque Ibirapuera em São Paulo, nós vemos que nenhum dos três, por mais que tenha sido declarado a importância de despoluí-los, conseguiram ser despoluídos. E isso tem muito a ver com a questão de como é que a bacia, como é que a área do território que drena para esse corpo hídrico, para esse lago, está ocupada. Nós tivemos aqui uma certa felicidade de ter no Distrito Federal uma ordenação relativamente ordenada na bacia do Lago Paranoá. Talvez um dos principais impactos negativos que hoje nós vivamos aqui no nosso lago seja exatamente a ocupação desordenada da área do Vicente Pires, certo? Que drena para o Riacho Fundo, que é um dos formadores do nosso lago. Certo? No caso, por exemplo, da Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, as favelas mal saneadas, né, com um equacionamento inadequado do esgotamento sanitário ao redor, nos morros ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, vai ser um dos principais fatores de explicação da poluição da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, é marcante a dependência que existe entre um saneamento de qualidade e a maneira, como falou o professor Oscar, como que se ocupa o território. Quer dizer, se nós temos uma ocupação de baixa qualidade urbanística, nós vamos ter muita dificuldade para ter um saneamento de fato, digamos, entre aspas, sustentável. E nós temos mais uma participação pelo telefone, o pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Martins de Souza. Ele falou sobre os impactos sociais e econômicos para as pessoas que vivem em áreas sem saneamento básico. Vamos conferir. Nas regiões em que não há saneamento básico adequado, as populações sofrem, são obrigadas a lidar com problemas de saúde que, do ponto de vista econômico, afetam a sua capacidade de produzir bens e serviços, ou seja, sua produtividade, em última instância, a capacidade dessas populações de terem acesso a maior renda e a oportunidades de trabalho. Então, por exemplo, há perdas muito grandes com número de internações por doenças que seriam completamente evitáveis. E esse número de internações sobrecarrega, evidentemente, o sistema público de saúde, que tem que prover uma maior quantidade de leitos e de hospitais e de, enfim, recursos para tratar esses doentes que poderiam certamente não estariam doentes se tivessem acesso adequado ao saneamento básico. E do ponto de vista da renda das pessoas, as pessoas perdem a oportunidade de gerar oportunidade de trabalho, encarecem, geram perdas para os seus empregadores ou para aqueles que trabalham como conta própria. Esse impacto é sentido diretamente por meio de perda de oportunidade de trabalho, diminuição da renda. Bom, isso vem corroborar justamente com o que a gente já vinha falando, os impactos econômicos. E daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai tocar mais fortemente sobre isso. Agora, eu queria saber de vocês, os municípios, eles devem entregar os planos municipais de saneamento básico ao governo, né? Mas o prazo para essa entrega do plano, ela vem sendo estendida praticamente todo ano. Era para ser em 2013, passou para 2015, depois passou para 2017 e na Câmara já tem projetos de deputados aí tentando estender o prazo ainda mais para 2019, 2020. Por que tanto adiamento, Oscar? Eu acho que tem a ver com o fato da importância que é dada ao saneamento, né, a pouca importância, de fato, né, pelos municípios brasileiros, né, e pelos governantes. E talvez por uma certa, vamos dizer, prática no Brasil de se obter adiamentos, né, desses marcos normativos. É uma pena, né?
Mas parece-me, né, que a intenção, pelo menos do Ministério das Cidades, né, é que esse prazo seja de fato cumprido em 2017. Acho que menos da metade dos municípios brasileiros concluíram seus planos municipais de saneamento básico. Inclusive o município de Brasília, agora que está no processo aí de construção e conclusão, deve terminar até agora no novo prazo dado 2017. Eu queria ressaltar a importância do planejamento, né? E repisar esse ponto. Toda ação planejada de saneamento é uma ação mais barata, mais eficiente do que a ação corretiva associada. Isso, às vezes, tem dimensões enormes. Quer dizer, se eu tenho uma captação de águas, né, se eu não protejo aquela bacia hidrográfica, né, não planejo o uso do solo naquela bacia, eu vou perder essa captação de água, os investimentos importantes. Eu acho que esse tipo de tomada de consciência é algo que nós teríamos que fomentar, né, junto à população, junto aos dirigentes, junto aos vereadores desse município, para ver a importância que tem esse plano municipal de saneamento básico no futuro daquele município, né? Ele pode, se ele não estiver atento, né, o município, ao que vai se fazer no seu território, certamente ele vai ter, no futuro, soluções caras, dispendiosas de saneamento, né? Marcos, eu queria saber o que tem nesse plano que os municípios devem entregar de tão importante que ele se faz urgente? Na verdade, a história de entregar o plano não é a parte mais importante. O entregar o plano, de fato, é dizer, temos o plano. Porque a União, ela deve estimular os municípios a se planejarem para ofertar o serviço de saneamento. Porque isso é um pressuposto de que o dinheiro que a União eventualmente colocar na mão do município vá ser usado de maneira mais adequada. Ninguém dá dinheiro para ninguém sem saber, ou empresta dinheiro para alguém, sem saber como é que ele vai utilizar esse recurso. Certo? O plano, ele tem muito mais sentido para a própria população do que como um dever do município com a União. O que é um plano? Um plano municipal de saneamento básico é algo que projeta no tempo, normalmente um tempo de décadas, de 20 anos, por exemplo. O que é que deve ser feito em abastecimento de água, em esgotamento sanitário, em manejo de resíduos sólidos, ou seja, gestão do lixo, e na drenagem das águas pluviais, na questão da gestão dos alagamentos. Ora, quais são as questões que estão envolvidas aí? Quem não tem, precisa ter. Quando terá? Certo? Aquilo que já foi feito precisa ser renovado como? Por exemplo, aqui em Brasília, nós temos galerias de águas pluviais com 50, 60 anos que já estão precisando ser substituídas, porque inclusive estão em alguns locais cedendo, com prejuízo inclusive para o pavimento. Tá? Então, é um compromisso de uma sociedade com um caminho para ofertar todos os serviços de qualidade por um custo razoável. Isso interessa mais à população do próprio município do que ao governo federal. Certo? Mas por que será que não pega isso aí? Certo? Eu tenho uma certa explicação. A União já não deu um bom exemplo. A lei é de janeiro de 2007, o Plano Nacional de Saneamento Básico, sua primeira edição, é de 2013. Certo? Levou 6 anos. Certo? E se nós formos examinar a primeira avaliação feita da execução do plano, se vai verificar que a própria União deixou de executar um conjunto de ações que estavam previstas, que eram de sua responsabilidade no plano. Ora, eu tenho a impressão de que nossos governantes não gostam muito de que um plano lhe estabeleça um caminho mais definido para eles andarem. Querem ter mais flexibilidade, mas nem sempre essa flexibilidade corresponde ao interesse público. Bom, agora vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar sobre o problema do saneamento básico no Brasil.
Diálogo Brasil está de volta e nós estamos conversando sobre os desafios para a implementação da Lei Nacional do Saneamento Básico, que completou 10 anos este ano. Nós temos aqui a participação do pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e relator da ONU sobre água e saneamento, Léo Heller. Ele gravou um vídeo pelo telefone para a gente. Vamos ver. É muito importante que se retome uma política pública efetiva no campo do saneamento, que valorize os gestores, sobretudo os gestores públicos, propostas que procurem enquadrar o serviço de saneamento numa lógica de mercado poderão ter como uma consequência muito perigosa a exclusão daquelas pessoas que são já alijadas de outras políticas sociais, o que evidentemente contraria os princípios dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, princípios esses aos quais o país é vinculado em função dos vários compromissos internacionais que já assumiu. Preocupação com o mercado. Montenegro já adiantou no bloco anterior um pouco a sua posição sobre privatização e eu queria saber a sua. Oscar, privatização nessa área de saneamento básico pode funcionar? Eu concordo com o Montenegro no sentido de que privatizar, olhando assim, os ativos da companhia, e também como o professor Léo Heller falou, que a gente não pode deixar o serviço de saneamento assim, exposto assim, à lógica total do mercado, né? Porque nós estamos tratando aí primeiro de saúde, né? Nós estamos tratando aí de um serviço público essencial, que é o saneamento básico. O que a gente pode aí discutir é como agentes privados podem participar desse processo, né? Então, eu vejo que, eventualmente, aqui no Brasil já acontece que certos serviços de saneamento, assim, focados assim, na parte de água e esgoto, mas também muito na parte do lixo, né, dos resíduos sólidos, né, existem agentes privados que estão prestando serviços, tá certo? Então, essa participação do setor privado é possível, não sendo, assim, muitas vezes, o proprietário ou dentro dos ativos, né, de saneamento, estação de tratamento de água ou dos sistemas, mas na prestação do serviço. Eu vejo que, para mim, a grande questão não é bem quem está prestando o serviço, mas se ele presta o serviço de forma adequada ou não, né? Levando em consideração as populações mais pobres, né? Levando em consideração critérios de eficiência, o custo do serviço, tá certo? Eu conheço exemplos aqui no Brasil de sistemas que são operados por assim, autarquias municipais excelentes, né? Quer dizer, que tem boa prestação de serviço com custos razoáveis. Do mesmo modo, conheço também municípios que outras autarquias fazem um serviço muito precário, né? Também no lado privado, né? Quer dizer, há municípios no Brasil operados por empresas que têm a concessão de prestação de serviço, empresas privadas que prestam um serviço adequado, há outras que o serviço não é bem prestado. Eu acho que a grande questão é a regulação, quer dizer, nós temos que trabalhar melhor essa questão da fiscalização dos serviços, da regulação dos serviços, que é algo que é novo no Brasil, como já salientei, veio com essa lei, que nós estamos aí festejando os 10 anos, né? O controle social também é importante, e um aspecto importante também que a gente tem negligenciado é a capacidade do gestor, né? Capacidade do operador municipal também. Nós temos aí pequenos municípios, né? E muitas vezes operar um sistema de saneamento é algo que exige uma capacitação, fiscalizar e regular também. Então, nós temos que trabalhar bem essa dimensão da capacidade do operador, a capacidade do gestor no saneamento. O setor privado representa 6% do mercado de água e 12% do de esgoto hoje no Brasil. Inclusive, empresas de saneamento de pelo menos 8 estados serão privatizadas. Isso foi anunciado há pouco, os leilões devem acontecer já no ano que vem. Se a gente discutir, Montenegro, um modelo para essa implementação, esse aumento da privatização, a expansão do capital particular, privado, essa discussão de modelo pode trazer uma solução mais interessante? Olha, primeiro, esse anúncio que foi feito das empresas que serão privatizadas não tem de maneira nenhuma motivação na melhoria do serviço de saneamento. Toda a motivação está vinculada à liquidação de ativos públicos para equacionar o problema da dívida pública.
Nós estamos vivendo uma crise, o país está em recessão, certo? Na situação de recessão, a vulnerabilidade da população aumenta, certo? As pessoas vão morar pior, vão ter menos acesso aos serviços públicos. E é preciso que se diga também o seguinte, não é? Boa parte do que foi anunciado aí, como possível de privatização, são empresas públicas que têm um perfil de atender a população pobre com um serviço ruim. Prestação de serviço público não é sinônimo de serviço por empresa pública ou por um prestador público, não é necessariamente garantia de um serviço de boa qualidade. E nós temos muito para melhorar. O governo federal, no meu entendimento, deveria, inclusive, estar fazendo um esforço maior de investir na qualificação de serviço público de saneamento prestado por empresa pública. É impossível prestar um bom serviço se o poder público não estiver qualificado, não estiver organizado, não estiver bem institucionalizado. Agora, como disse o professor Léo Heller, tratar saneamento como negócio, sob a ótica de mercado, dificilmente aponta para uma situação de melhoria da qualidade do serviço prestado aos mais vulneráveis. Nós temos uma parcela enorme da nossa população que mora muito mal, que mora nas periferias, em áreas com a urbanização precária. É ali exatamente onde o poder público precisava fazer uma intervenção mais integrada, mais articulada, para poder elevar a qualidade de vida dessa população, do habitat onde elas moram. Quando o prestador de serviço é privado, a articulação de ações integradas de saneamento fica muito mais difícil, porque você tem um serviço que é estanque, não é? E aonde o controle dos custos é muito menor. Não há, de fato, interesse em investir em áreas onde moram populações mais pobres. Nesse sentido, eu não tenho, de fato, a menor crença de que nós vamos melhorar o saneamento por aí. Certo? É fato que nós precisamos ter maior controle social, maior participação da sociedade, inclusive, como falou o professor Oscar aqui no intervalo, na elaboração dos planos, para que a população, sabendo o que está nos planos, possa cobrar dos nossos governantes. Mas até agora o setor público não fez esse papel exatamente como deveria, né? Tem deixado a desejar em várias instâncias, né? Mas eu acho que é um processo de aprendizagem, quer dizer, e eu acho que a avaliação que a gente pode fazer, quer dizer, se não houvesse essa lei de 10 anos atrás, certamente a situação hoje estaria pior, né? Nós temos que, na verdade, reforçar, né, um pouquinho essa necessidade, né, do setor público fazer o seu dever de casa, né, de trabalhar bem essa questão. Bom, e capital estrangeiro? Já está se discutindo aí a questão de entrada de empresas estrangeiras, com esses problemas com a Odebrecht, já tem parte que está sendo vendida para a Brookfield, que é de capital estrangeiro. Como é que o senhor avalia, Montenegro, essa entrada de capital estrangeiro? Bom, os parisienses avaliaram a permanência do capital privado na cidade de Paris. Alguns anos atrás, as duas empresas que operavam o abastecimento de água de Paris, a Parisienne des Eaux e a Companhia des Eaux de Paris, foram removidas e substituídas por uma empresa pública. Eu acredito que não é uma questão realmente de ser capital público ou privado. Me preocupa a desnacionalização, evidentemente, de um setor onde a engenharia nacional tem plena capacitação. Tá? É lamentável que um dos prejuízos que a Lava Jato pode trazer para nós é que, além de estar responsabilizando as pessoas físicas que são a quem se debita um conjunto de atos ilegais, se esteja também derrubando a engenharia nacional e desmoralizando as empresas brasileiras. Certo? Isso aí seguramente não ajuda o país. Bom, queria, já que estamos chegando aí ao fim do programa, que vocês falassem um pouco agora sobre como que a população pode participar desse processo. Existe a lei, e a lei não está sendo cumprida em vários locais. Como é que a população pode cobrar isso?
Bom, em primeiro lugar, né, eu já tinha comentado aqui no intervalo, né, há uma oportunidade, há um momento interessante agora, que é esse momento da elaboração dos planos municipais. Então, esses planos municipais, eles têm uma primeira parte em que se faz um diagnóstico da situação atual, da água, esgoto, lixo e drenagem urbana. Né? Esse diagnóstico é apresentado à população em audiências públicas, né? Aí é um importante papel aí do município, no sentido de mobilizar de forma adequada a população para participar dessas audiências públicas. E nessas audiências públicas há o diagnóstico que é apresentado, né? Discutem-se depois assim, alternativas de futuro, né? Então, acho que um primeiro momento interessante é a participação nessa confecção, nessa elaboração dos planos municipais. Existem, depois do plano aprovado, tem que ser aprovado, inclusive por uma lei ou por um ato normativo do município, cria-se uma comissão, né, um conselho municipal específico para o saneamento básico, ou então um conselho de saúde ou de meio ambiente, ele pode ter esse papel e a população vai poder acompanhar se aquelas metas estão sendo cumpridas ou não. Existem também certos governantes que têm assumido compromissos assim firmados de metas da questão do saneamento. Além da esfera municipal, nós temos aí os conselhos de meio ambiente nos estados, né? Nós temos os conselhos de recursos hídricos, nós temos o comitê de bacias hidrográficas, várias instâncias onde a população, a sociedade civil tem assento e voz, e voto, muitas vezes, e que pode influenciar essas decisões. Eu acho e cabe a nós um pouco aqui da universidade, da academia também, de trabalhar essa mobilização da sociedade civil, porque eu acho que muitas vezes, fico brincando, eu já vi várias manifestações públicas, passeatas, mas eu nunca vi nenhuma que tivesse como mote, como fundo assim, vamos construir o aterro sanitário, vamos tratar os esgotos. Então, isso, na verdade, ainda falta essa demanda social mais consolidada para a questão do saneamento. Montenegro. Eu, na qualidade de presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui no Distrito Federal, não é? Tenho incentivado que a nossa associação se faça presente nos vários órgãos colegiados para acompanhar o desenvolvimento dessas políticas públicas e nós estamos também acompanhando a elaboração do Plano Distrital de Saneamento Básico. No momento, o Distrito Federal está fazendo o seu plano de saneamento básico. A semana passada, por exemplo, nós tivemos várias audiências públicas a respeito do plano. Não é? A nossa associação participa do Conselho de Limpeza Urbana. Né? O Conselho de Limpeza Urbana deu todo o apoio para que hoje o Distrito Federal tenha um aterro sanitário em funcionamento, né? Inaugurado recentemente. E nós estamos também presentes no Conselho de Recursos Hídricos e no Conselho de Meio Ambiente. São instâncias que a sociedade tem que se organizar, sempre com a lembrança que nós precisamos representar a sociedade civil e não a sociedade servil. Tá ótimo. Considerações finais? Não, eu queria só ressaltar a pertinência dessa discussão, desse debate, né? Eu acho que quando a gente comemora, assim, 10 anos, o aniversário, a gente repensa, né? E a gente vê aí sobre saneamento básico, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, fazendo uma metáfora, quer dizer, a gente tem um copo, né? Ele não está totalmente vazio, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Eu sou um otimista, eu acho que ele está meio cheio, que a gente vai, na verdade, com boas políticas públicas, né, a gente vai conseguir avançar de forma positiva. Tá ótimo, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso programa chegou ao fim e eu agradeço a participação do Marcos Montenegro, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e do professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Oscar Cordeiro Neto. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no nosso site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!